Olá, caros alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de microbiologia. Hoje falaremos sobre os mecanismos de ação dos antimicrobianos. Vamos começar? Os fármacos antimicrobianos são conhecidos como quimioterápicos ou antibióticos. Os quimioterápicos são substâncias químicas produzidas em laboratório e, por isso, conhecidos como drogas sintéticas que agem sobre as células, promovendo uma ação antibactericida, antiviral, antifúngica e até mesmo antiblástica, ou seja, atuam sobre as células jovens, ajudando no combate ao câncer. Já os antibióticos são substâncias que, na sua grande maioria, são produzidos por micro-organismos. Esses micro-organismos podem fazer a síntese total ou parcial destas moléculas, que irão agir sobre as bactérias, promovendo a sua inibição ou mesmo a sua destruição. Neste quadro, nós podemos verificar a presença de certos micro-organismos e antibióticos por eles produzidos. Como, por exemplo, o penicillium está envolvido na produção de penicilinas, o Cephalosporium na produção de cefalosporinas, Streptomyces nas streptomicinas, Micromonospora em relação à gentamicina, Bacillus, bacitracina e Chromobacterium na produção de Astreona. O surgimento da quimioterapia moderna é creditada ao alemão Paul Ehrlich, que na primeira parte do século XX especulou sobre aquilo que ele chamaria, atenção, de bala mágica. Estas seriam substâncias capazes de agir de maneira seletiva frente a um determinado patógeno, sem, no entanto, promover danos ao tecido do hospedeiro. Em 1928, em termos históricos extremamente recente, o médico escocês Alexander Fleming observou que o crescimento de bactérias do tipo Staphylococcus aureus era inibido ao redor de uma colônia fúngica que havia contaminado, vejam vocês, acidentalmente uma placa de Petri. Este fungo foi identificado como Penicillium notatum e a substância ativa como penicilina. Apesar da descoberta, o isolamento da substância purificada só ocorreu 10 anos depois, ou seja, em 1938, graças aos estudos dos pesquisadores Chain e Florey. Neste vídeo, nós podemos observar Fleming trabalhando em seu laboratório com a substância produzida a partir do Penicillium notatum, ou seja, a penicilina. Os antibióticos com aplicações terapêuticas devem apresentar aquilo que chamamos de toxicidade seletiva, ou seja, ser tóxico ao agente patogênico, aquele agente que está causando a doença, mas não para o ser humano. Algumas drogas apresentam um espectro restrito de ação antimicrobiana, ou seja, são capazes de agir contra certos grupos bacterianos sem, no entanto, agir em outros. Como exemplo desse grupo de medicamentos, nós podemos citar a penicilina G, que age sobre as bactérias gram-positivas, mas não em todas as bactérias gram-negativas. No entanto, os antibióticos que afetam vários tipos de bactérias, sejam elas gram-positivas ou gram-negativas, são conhecidos como, atenção, antibióticos de amplo espectro. Os antibióticos interferem em diferentes atividades da célula bacteriana, tendo ação bactericida, ou seja, promovendo a destruição da bactéria, ou somente uma ação bacteriostática, quando o seu crescimento é inibido. A interação dos antibióticos sobre as bactérias podem ocorrer nos seguintes locais: parede bacteriana, membrana citoplasmática, ribossomos e DNA. Neste quadro, nós podemos observar como certos antibióticos
agem sobre determinados locais da célula bacteriana. Por exemplo, na parede bacteriana, os antibióticos agem impedindo a síntese completa do peptidoglicano. Como exemplo dessas drogas, citamos os beta-lactâmicos. Na membrana citoplasmática, os antibióticos agem promovendo a alteração da permeabilidade desta estrutura. Como exemplos de medicamentos que agem sobre a membrana, podemos citar as polimexinas. Já sobre os ribossomos, os antibióticos agem bloqueando a síntese proteica. Como exemplo destes medicamentos, citamos as tetraciclinas, o cloranfenicol, a eritromicina e a clindamicina. Por fim, os medicamentos que agem sobre o DNA atuam interferindo com a replicação e transcrição desta estrutura no micro-organismo. Como exemplo desses antibióticos, podemos citar o metronidazol e os derivados quinolonicos. Já nestas fotografias, nós podemos observar acima a bactéria em forma de bastão antes da ação da penicilina e abaixo a célula bacteriana sendo lisada à medida que a penicilina enfraquece a sua parede celular. As bactérias, conhecidas por apresentarem uma grande capacidade de se adaptar ao meio ambiente, podem tornar-se resistentes aos antibióticos. As mutações genéticas, fenômeno natural de adaptação das células bacterianas, ocorrem frequentemente, podendo fazer com que estas células tornem-se resistentes ao antibiótico administrado. O fenômeno de resistência também pode ocorrer por recombinação, ou seja, a troca de material genético das bactérias entre si. A ação dos antibióticos sobre as bactérias faz com que estas sejam classificadas como, atenção, sensíveis ou resistentes. A resistência das bactérias por um determinado antibiótico pode ocorrer de maneira natural ou mesmo ser adquirida. Em relação à resistência natural, esta corresponde a uma característica da espécie bacteriana, onde todas as amostras terão a mesma propriedade. Já em relação à resistência adquirida, somente, atenção, parte das amostras são resistentes. Isto devido a alterações genéticas que ocorreram na bactéria. Para se prescrever um antibiótico, é necessário, de maneira prévia, determinar se esta amostra bacteriana responsável pela infecção é ou não sensível a este antibiótico. Esta determinação se dá por meio de uma prova laboratorial denominado, atenção, antibiograma. Esta técnica consiste em colocar discos de papel de filtro impregnados de antibióticos sobre a superfície de uma placa previamente semeada. Caso o crescimento bacteriano seja inibido, haverá a formação de atenção, halo de inibição em torno deste antibiótico, indicando a sensibilidade desta bactéria frente ao medicamento. Para terminar, algumas notas em relação à resistência aos antibióticos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a resistência aos antibióticos é atualmente uma das maiores ameaças globais à saúde. A resistência aos antibióticos ocorre naturalmente, porém, o mau uso desses medicamentos em humanos está acelerando o processo. Um plano de ação global com 5 objetivos estratégicos foi aprovado pela OMS, sendo eles: aprimorar o conhecimento à resistência antimicrobiana, fortalecer a vigilância e as pesquisas, reduzir a incidência de infecções, otimizar o uso de medicamentos antimicrobianos e, por último, investir na luta contra a resistência antimicrobiana. Bem, espero que vocês tenham entendido esse breve resumo sobre os mecanismos de ação dos antimicrobianos e espero revê-los em uma outra oportunidade. Até mais!